Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Cassandra, tô de volta aqui no canal da costura para ensinar para vocês essa peça maravilhosa que fez muito sucesso no BBB, mas que você pode trocar os tecidos e ter peças totalmente diferentes com a mesma modelagem desse cropped ou corsete ou corpete, do jeito que vocês quiserem chamar, ok? Não esqueça de se inscrever no canal, clicar no sininho para você receber as notificações dos próximos vídeos. Vou ensinar para vocês a fazer a modelagem plana dessa peça, mas vou usar o manequim para vocês verem como medir, mesmo que vocês não tenham o manequim, ok? Já delimitei todo, então a gente já faz o desenho de como você vai fazer a peça e vou mostrar para vocês as medidas. Então, pessoal, eu preciso delimitar só metade do meu manequim. O meu eu vou colocar bojo, então eu delimitei o bojo, certo? Se eu não colocar bojo, eu posso tirar o bojo e delimitar o próprio manequim, o peito do próprio manequim. Não preciso fazer inteiro, só metade. Se você não tiver manequim, você pode vestir uma blusa justinha como essa, básica, e pode modelar, delimitar no próprio corpo, tá? Então, se você tiver manequim, faz isso, tá? É uma forma, mas também tem uma forma de fazer no próprio papel, direto no papel. Eu vou ensinar pra vocês também, tá? Então, aqui eu vou tirar essas medidas de cintura. Essa medida aqui abaixo do busto, se você for fazer no próprio papel, na mesa mesmo, sem a mulagem, tá? E essa altura principalmente e esta altura, ok? Aqui você pode pensar também na medida lateral, da altura da lateral. E aqui, se vocês perceberem, aqui eu não sei se vocês vão conseguir perceber que tem a costura do manequim aqui. Aqui tem a costura do manequim, mas eu gosto de fazer uma linha fechando para a cintura, porque dá a impressão de uma cintura mais fina, tá? Então essas linhas mais na diagonal, um pouquinho diagonal, tá? Aí ela fechando em direção à cintura, ela vai parecer uma cintura mais fina. Percebam que eu fiz a mesma coisa aqui na frente. Aqui a linha do manequim tá seguindo aqui, mas eu deixei ela fechando um pouquinho em direção à cintura. Há alguns macetes para a peça parecer mais acinturadinha ainda, ok? Então, se você não tem o manequim, a gente então tira essas medidas que eu falei e vai para modelagem bidimensional. Se você quiser, você consegue fazer essa mulagem tanto no corpo de uma pessoa com a blusinha justinha que eu falei, como no manequim, certo? Então, no manequim você vai desenhar com essa fitinha. Essa fitinha é para pintura automotiva. Ela parece uma fitinha crepe, só que bem fininha, né? Bem estreitinha. Aí você consegue fazer isso no lugar da fita que seria própria para mulagem, mas às vezes é difícil encontrar. Então, essa serve. Então, vou tirar medidas de cintura. Essa medida abaixo do busto, certo? Aí, eu posso tirar essa medida e esta medida. Essa aqui também dá uma ajuda, ó. Certo? Você pode tirar essas medidas na pessoa, ou então até, por exemplo, com uma blusinha assim, você consegue riscar com giz, depois sai. Você consegue, numa blusa clara, uma caneta fantasminha, vai sair depois com água, com calor vai sair. Você pode fazer isso para então você fazer as medidas, certo? É legal, ó, se você quiser medir aqui. Aí aqui você também vai medir alturinhas, certo? Então, quanto mais medidas você tirar, mais mastigadinho você fizer, mais fácil será para você acertar essa peça, tá?
Aqui está para vocês o esquema de corte dessa peça, é um tamanho 42 esse desenho, tá? Mas aí vocês vão substituindo todos esses valores pelas medidas de vocês, ok? Caso queira copiar esse 42, aí você congela a imagem, dá um print na tela, ou então você vai lá no site e você vai ter esse esquema de corte para você copiar, para você baixar, ok? Então aqui, pessoal, essa modelagem eu vou seguir todas as medidinhas daquele esquema de corte, isso é, todas as medidas que eu tirei no corpo ou no manequim, né? Mas no corpo, caso vocês não tenham manequim, e vou copiando. Todas as medidas eu vou passando para o papel, deixando naquele mesmo formato de todas as peças. Sendo que essa modelagem aqui, nessas medidas, não tem margem de costura, tá? Quando a gente faz mulagem ou faz daquele jeitinho ali, não tem margem de costura. Então, na hora do corte, você tem que acrescentar pelo menos 1 centímetro de margem e barras, etc. Gente, não deixa de se inscrever no canal e clicar no sininho para você receber a notificação dos próximos vídeos. Nos próximos vídeos eu vou lançar uma versão desse corset, tá? É a mesma modelagem, vocês já podem ir preparando a modelagem de vocês. É a mesma modelagem, só que eu vou fazer uma versão em renda com barbatana, então na montagem é um pouquinho diferente desse, tá? Não deixa de curtir, de compartilhar também, de assistir bastante. Na dúvida, assiste de novo, congela a imagem, vê cada detalhe, tá? Que eu tenho certeza que vocês vão conseguir fazer. Então, pessoal, aqui a câmera tá aceleradinha pra gente ir um pouquinho mais rápido, mas na verdade eu tô só reproduzindo aquele esquema de corte que já mostrei para vocês aqui, tá? Vai estar disponível no site, como falei, então eu só vou substituir pelas minhas medidas, ok? Não esqueça de identificar todos os moldes, tá? Porque são peças pequenas, você pode confundir. Então, essa peça do centro aqui é a única que vai ser espelhada na dobrinha, né? Então, você vai colocar ali centro da peça.
A não ser que você faça uma abertura, coloque um zíper. De resto, todas duplicadas depois. Aqui, pessoal, com o bojo, eu preciso aumentar um pouquinho essa parte arredondada onde o bojo vai encaixar. Se for sem bojo, você vai modelar o seio somente, mas se for com bojo, precisa baixar um pouquinho esse meio e refazer a curva para fazer uma abertura maior, tá? E encaixar o bojo. No meu caso aqui, com o bojo, eu baixei em torno de 1,5 cm. O melhor jeito de modelar o bojo é com a fita crepe, tá? Ele tá todo delimitadinho, já tá todo marcado com a fitinha de mulagem, então eu vou colocar a fita crepe por todo ele, umas 2 camadas, uma na horizontal, uma na vertical, para ficar bem fechadinho e não abrir na hora que você for descolar do bojo, tá? Assim que eu colocar a fita em todo o bojo, eu vou recortar as rebarbas, vou tirar as rebarbas, tá? E aí eu posso descolar do bojo, tá? Perceba que quando eu descolar do bojo, a marcação já tá toda ali, então eu não vou ter enrosco, aí é só recortar nessa marcação. E logo em seguida a gente cola no papel, para que a gente consiga ter firmeza nessa modelagem, tá? Essas pecinhas pequenas do peito, pessoal, principalmente, identifique na hora que você separar já, tá? Porque ele é muito fácil de confundir essas peças pequenininhas, tá? Colando essas pecinhas, já posso recortar, que eu já tô com toda a modelagem dele aqui, ok? Então agora vamos ao corte do tecido. Eu estou fazendo no tricoline com tafetá de forro. Vocês podem colocar couro ecológico com cetim, porque o couro tem um pouquinho de elasticidade, então o cetim vai acompanhar. Podem fazer a renda. A renda, eu aconselho que vocês, mesmo assim, forrem a renda, tá? Pode forrar, se vocês querem transparente, pode forrar com um tule. Tule Illusion, pode ser da cor de pele ou então da cor da própria renda, tá? Para ficar bem acabadinho, mesmo sendo um tecido transparente fininho, se vocês fizerem forrado, vai ficar mais bem acabado, ok?
Aí vocês podem também, nesse caso aqui que eu fiz o tricoline, mas vocês podem fazer também a renda com crinol, que é uma tela mais durinha e vai dar uma firmeza bem legal, bem tipo corcelê mesmo. Vai ficar mais firminho, também vai ficar legal. Então assim, fora essa peça aqui do centro que a gente faz na dobra, né? Porque não tem recorte, a não ser que vocês queiram colocar um zíper, alguma coisa assim na abertura. Eu não fiz com abertura, então realmente foi com o tecido dobrado. Essa parte central é cortado uma vez no tecido e uma no forro. E de resto é tudo 2 vezes no tecido e 2 vezes no forro. Para identificar esse busto, eu fiz um piquezinho onde vai emendar um pedacinho no outro para que eu não me perca, porque na hora da máquina é bem fácil se perder. Então, quanto mais você identificar, melhor. Pode até deixar o moldezinho junto com o forro, com o tecido, que aí vai ficar mais fácil de você identificar a sua peça. Aí, para fazer o acabamento do busto, eu fiz 2 viezinhos de 3 centímetros no xadrezinho de fora para dar um charme no avesso, né, da peça. E ainda vou fazer as alças. No meu caso, eu fiz as alças também na diagonal, com 8 centímetros de largura, tá? Vocês podem fazer tanto uma alça larga como uma alça fininha, babadinho na alça, né, do jeito que vocês quiserem. Assim pode ser colocada também essa alça mais para fora, mais para dentro, do jeito que vocês gostarem também. Vamos à montagem. Então aqui eu vou fazer um pique para eu identificar todas as peças e saber, porque depois vai ficando mais difícil, né, para identificar. Vou juntar primeiro o bojo, então eu vou montar os 2 ladinhos do busto. Então, eu vou fechar as 2 partezinhas com 1 centímetro, né, de margem de costura, junto e pesponto, tá? Então, você coloca os 2 pespontos ou pro lado de dentro ou pro lado de fora da peça, né? Para ele ficar espelhadinho com um pé de máquina, ó. Vou colocar a parte superior do bojo. Sempre juntando com a mesma distância de margem de costura. Pesponto pela parte de cima.
Então aqui não esquece de comparar, se você fez um pesponto caindo para o lado de fora, o outro peito caindo para o lado de fora também, para fazer o par certinho, tá? O mesmo que você faz no tecido de fora, você vai fazer no forro também da mesma forma. Vou montar agora o corpo do corsete, tá? Desse jeito aqui, ó. Vamos unir todas as peças, assim. Então, caso você não vá colocar barbatana, você vai fazer a mesma distância, né? 1 centímetro de margem, tá? E quando você for pespontar, principalmente essas partes aqui que vai encaixar no busto, você tem que tombar a costura para o mesmo lado do bojo, tá? Quando você quiser colocar barbatana na mesma costura, sem precisar de viés, você pode fazer uma costura com 1,5 centímetro, e quando você passa essa costura de pesponto, ela já serve de canaleta para você passar a barbatana, tá? Vou unir da mesma forma o forro e pespontar também. Frente montada, então agora vou montar as costas. Costas montadas, mesma coisa, o pesponto, cada lado das costas tombando para o lado contrário, né? E a mesma coisa o forro, junta e pesponta também.
Vamos então montar as laterais, frente e costas. A lateral, por enquanto, eu não pesponto porque eu posso fazer um ajuste caso eu precise. Quando você faz as peças por tamanho, não há essa necessidade, mas nesse caso que eu estou fazendo sob medida, eu não preciso pespontar a lateral por enquanto, para que aí depois, se precisar dar uma ajustadinha, eu posso fazer nessas laterais sem pesponto, tá? Uma das laterais do forro eu preciso deixar um espaço sem fechar, porque como eu vou fazer tudo embutido, depois eu tenho como abrir, virar, desvirar essa peça ali pelo buraquinho, ok? Então costura um pedacinho, dá um retrocesso, passa um pedaço sem costurar, dá um retrocesso e continua. Agora eu vou unir as duas partes, ok? Forro e o tecido de fora. Se você for fazer ele, tomara que caia, é só fechar toda a parte de cima. Ok? Aí é só fechar. Caso você vá fazer uma alça, então eu vou fechar agora só o centro da peça ali, só a frente, tá? Fechando aqui só a frente, contorna o busto. Tudo com o pé de máquina, tá, pessoal? Se você fechar, se você fizer muito na beiradinha, essa abertura vai ficar pequena pro bojo, tá? Faz o meio ali certinho, retinho, e aí você continua fazendo o outro lado do busto, da abertura do busto, né? Quando chegar na costura lateral, você pode parar. E aí, a não ser que você faça, tomara que caia, aí pode continuar. Se você for fazer de alça, faz as alças agora. Essa aqui eu cortei na diagonal, tá, pessoal? Então, você pode cortar normal, pode pôr uma fita que combine, né? Pode pôr, se você for fazer ele de renda, pode pôr só o elastiquinho de lingerie, também vai ficar legal, tá? Ou então até você pode ter visto no início desse vídeo que tinha um que era uma alça larguinha assim com um babadinho na alça, dá para fazer muita coisa, tá? Fecha 4 alças, nesse caso meu aqui, eu vou fazer com a amarração em cima do ombro, então eu vou fazer 4 alças. Se você for fazer alça fininha, aconselho que você faça com reguladorzinho, né? Fica mais fácil de acertar. Par de reguladores. Alças fechadas, vou desvirar todas elas e vou passar, certo? Para então eu encaixar nas costas da minha peça.
O lugar legal para você encaixar a alça é na costura das costas, tá? Pode colocar bem no meio da costura das costas. E aí pode juntar o forro com o tecido de fora. Depois de juntar tecido e forro, eu vou pespontar, né? Pra dar aquela tombadinha na costura, certo? Vou tirar todas as sobrinhas. Aqui nas curvinhas, depois, gente, eu preciso encher de pique pra ficar uma curvinha bem perfeita, tá? Passando então o pespontinho bem rente à costura pelo lado do avesso, e aqui a gente não vai conseguir chegar nessas curvinhas, tá? Então a gente vai até onde o calcador da máquina nos permite. Fazemos um retrocesso e aí a gente retoma no outro lado das costas. Então, agora que tá fechado a parte superior, eu vou só virar os cantinhos, tá, pessoal? Vira bem todos os biquinhos, para depois você passar direitinho essa parte aqui. Como já tá cheio de pique na parte arredondada, ele vai ficar uma curva bem perfeita, tá? Vou retomar a parte do bojinho, tá? Porque agora que eu já tô com a alça pronta, eu vou pregar a minha alça no bojo. Então, você pode deixá-la mais para fora, mais para dentro, depende como você gostar, tá? Então, eu vou firmar uma alça em um dos bojos. Aí eu vou pegar os dois bojos e vou medir e marcar com um pique para eu deixar a mesma distância das alças, tá? Firmo a outra alça. E aí agora eu posso juntar o forro, tá? Tudo com pezinho de máquina. Vou juntar frente e forro. E aí eu vou pespontar também para rebater essa costura pelo forro. E aí depois de pespontar é o momento de colocar o bojo, caso você faça com bojo. Se você não for fazer com bojo, é só juntar as duas partes. Se você for fazer com bojo, encaixa o bojo dentro, deixa bem esticadinho o tecido, alfineta um tecido com o outro e tal, para tirar todas as sobrinhas que precisar, para daí a gente passar a costura ao redor desse bojo, firmar ele ali dentro do tecido.
tudo alfinetadinho, vamos passar uma costura ao redor do bojo, tá, pessoal? Não deixa pegar a costura em cima do bojo, porque senão vai ficar muito grosso a costura, tá? Se você estiver costurando com renda, pode deixar pegar a costura em cima do bojo. Se você estiver costurando com tecido normal, assim como esse, aí é melhor que não pegue, tá? Eu vou overlocar para tirar essa sobrinha de tecido. Aqui eu tô cortando com a tesoura, mas depois eu vou overlocar para então a gente pôr o viés nesse bojo. Overloquei, tá, pessoal? Então agora eu vou pregar o viés pelo direito. Aquele viezinho de 3 centímetros, eu vou pregar com pezinho de máquina também. Se eu manter sempre essa distância, eu não vou ter problema na hora de virar também, tá? Vou pregar o viés e aí eu vou tirar a sobra e vou virar para dentro, tá? Então, ó, tirei a sobra. Vou virar a pontinha para dentro dessa forma, dobro uma vez, dobro 2 vezes, ó. E aí eu vou passar a costurinha bem rente à beiradinha do viés. Finalzinho também eu viro a pontinha e faço a mesma coisa que fiz lá no início, tá? Olha, pessoal, então fica muito bem acabadinho esse busto, tá? Então eu vou colocar o viés nos 2 bojos, né? Caso você não coloque bojo, você só faz o acabamentinho do viés na beiradinha. Olha como fica bem acabadinho. Fica muito bonitinho, ó. Costura limpinha.
Agora vamos encaixar esse busto na abertura do busto, certo? Então aqui, como esse não vai viés na beirada, eu vou deixar super encontradinho, alfinetar tudo. Alfineta tudo, acerta a costura do busto com a costura do corpo. Ó, tem que encontrar certinho. E alfineta ali também. Dica, pessoal, se por acaso acontecer da costura fechar e você ter a impressão que essa abertura do busto tá menor do que o bojo ou do que o busto que você fez, você passa uma costura mais por fora, lá dentro do corpete, tá? Lá pelo avesso. Você passa uma costura mais por fora para ele abrir mais essa abertura e aí você encaixar direitinho o bojo, tá? Quando você faz uma peça como a minha, sem transparência, você faz exatamente dessa forma. E quando você for fazer uma peça transparente, uma renda, alguma coisa assim, você prega esse bojo por fora da peça. Nos próximos vídeos eu vou fazer uma versão dessa peça em renda tipo lingerie, tá? Tá prometido e vai ser cumprido. Que aí ele é pregado por fora da peça. Vou fazer com barbatana e tudo mais, então aguardem. Olha, bem na beiradinha, bem na junção dos dois tecidos. Certo? Dessa forma, pode ver que nenhuma peça influencia na outra, nem o bojo no corpo, nem o corpo no bojo. Então, vocês podem deixar essa costura para a última coisa da peça. Vocês podem fechar tudo e deixar por último, tá? Mas aqui, pelo menos para medir, ver se está tudo bem, se está encaixando, ele é melhor aberto, né? Mas para passar essas costuras, pode ser por último depois. Terminando essa costurinha de fora, eu vou fechar o meu viés, ó. Então, fechei aqui. Agora, eu vou passar outra pelo avesso. Uma costura pelo avesso para arrematar esse viés. Então, ó, bem na beiradinha do viés por fora. Por fora do viés. Então, eu passo essa costura pelo avesso, que vai ser o acabamento do meu direito. Agora vamos pregar o zíper. Esse meu não é destacável, então a parte que se mantém fechada eu deixo na parte superior, tá? Mas o aconselhável é o destacável. Vou pregar com o calcador de zíper no tecido de fora primeiro até o final da peça. O destacável dá uma facilidade maior para vestir, tá, pessoal? Não que esse sem ser destacável, o comum não possa. Mas o destacável vai ser melhor para vestir. Ou colchete, ou cordãozinho, ó. Dobrei e vou fazer um sanduichinho para fechar o forro agora. Aqui eu posso, no final do zíper, já virar e continuar para fechar a costura de baixo do cropped, tá? A costura inferior do cropped. Então, ó, vou continuar meu zíper. Quando chegar no cantinho, eu viro e aí eu já posso fechar com um pezinho de máquina na parte de baixo. Como ele vai ser mais difícil de fechar agora, a gente encontra as costurinhas do tecido de fora e do forro
e vai costurando até onde você conseguir, olha. Encontra as costurinhas e vou fechar até onde conseguir, porque você não vai conseguir fechar tudo não. Tá? Talvez se não estivesse os bojos aqui eu conseguiria, então por isso que eu digo que vocês podem deixar o bojo por último, se for com bojo, tá? Ó, fiz o cantinho, certo? Então agora vamos pregar o outro lado do zíper. Eu vou ver direitinho aqui a altura, ó, pessoal, e travar com o alfinete, tá? Para ele não sair do lugar. E aí eu posso pregar ali do início. Igualmente como o outro lado, então, prego o zíper, fecho o forro e quando chegar no cantinho também vou fechar o tecido de fora com o meu forro até onde eu conseguir, tá? Fechando então o fundo aqui, até onde eu conseguir. E aí aqui, pessoal, ó, ficou o meio ali sem fechar, certo? Lembram que eu deixei aquela aberturinha na lateral? Para que a gente precisasse? Então, agora vai precisar, ó. Por essa aberturinha, a gente puxa esse pedaço que falta fechar. E aí, vamos fechando conforme a gente consegue. Se você encaixar uma costura com outra do tecido de fora com o forro, você vai conseguindo. Puxa um pedacinho, costura, puxa outro pedacinho, costura. Você vai conseguir fechar toda essa abertura, tá? Depois disso, agora a gente só tem a aberturinha que a gente usou para poder fechar ali, né? A aberturinha na lateral. É só fechar com uma costurinha normal. Se você tem etiquetinha, agora é o momento de colocar. Ok. E finalizar a nossa peça. Então, pessoal, como vocês perceberam, esse não tem barbatana, tá? E aí, o próximo vídeo será de um com barbatana, na renda, tá? Como se fosse lingerie, mais incrementado um pouquinho, só que a modelagem é a mesma dessa. O esquema de montar que é um pouquinho diferente por causa do viés, né? Da canaletinha para barbatana, etc, certo? Você pode variar essas alças, como eu falei, pode pôr fita, pode pôr elastiquinho de lingerie, ok? Pode tirar o bojo, não precisa colocar o bojo se você não gostar, certo? Mas perceba que a peça ficou maravilhosa e ainda ele vai ter uma saia para acompanhar ele. Também estão nos próximos vídeos. Pessoal, espero que vocês tenham gostado, que vocês curtam, compartilhem, que assistam quantas vezes vocês precisarem. A modelagem está disponível no site em todos os tamanhos, é só entrar e baixar. Beleza? Não esqueça que costura é questão de paciência e persistência. Fiquem com Deus e até a próxima!